entender o todo e não pensar só dentro do seu quadrado. Quando a gente fica dentro de um quadrado, a gente se limita tanto. E eu não sou a pessoa mais certa, né, do mundo. Eu não tenho a minha verdade como verdade absoluta. Ouvir vale muito mais. O pessoal me pergunta, tá, mas e representante? Será que a gente consegue misturar o que é básico com o que é um pouquinho mais sofisticado ou não? E a minha resposta é... A loja ela tem que ser uma loja com experiência, para poder fazer com que esse cliente sinta a importância e se sinta bem estando naquela loja. E eu encorajo alguns representantes que vêm dos treinamentos, eu falo, cara, monta um projeto e apresenta para a indústria. O que mais a indústria quer é alguém que olhe o mercado de forma eficiente. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. Começamos assim o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Estamos aqui com ele. Marcelo Boldo, diretor comercial do grupo Civalski, dono das marcas Gata Bacana, Yescla e Eleven, uma das maiores marcas de moda feminina do Brasil, e agora com o pé no masculino. O pé no masculino, há 2 anos ali a gente trabalhando com o masculino. Com mais de 2.500 pontos de venda. Sejam muito bem-vindos, Marcelo. Maravilha, satisfação estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho dos negócios, falar sobre gestão de representante, o dia a dia do nosso lojista e como a gente pode melhorar nesse processo todo. Muito bom. E bora pro conteúdo. 6 em cada 10 lojas estavam fechando. Então o multimarca ele vai sofrer muito impacto daqui a uns 5 anos mais ou menos, por não saber lidar com o digital ou com a inovação. Como que vocês veem isso, né? Então, esse ano eu não participei da NRF, mas no ano passado eu fui. E teve um ponto muito importante ali, que é a experiência do consumidor. Sim. Então a loja ela tem que ser uma loja com experiência, para poder fazer com que esse cliente sinta a importância e se sinta bem estando naquela loja. Então a gente tem que ter atributos, argumentos e coisas interessantes para trazer esse cliente para dentro da loja. Eu sou um cara que, com a minha rotina, muito difícil estar dentro de uma loja, a não ser a trabalho. Sim. Então eu vou quando é extremamente necessário para estar lá. Mas o que vai fazer eu voltar ali é a experiência que eu tive. Porque senão eu já conheço o produto, eu sei o que é e eu vou comprar no digital. Não tem como falar que não. Agora, se eu tenho uma experiência diferenciada, se eu tenho conexão ou com o dono da loja ou com o vendedor ali, eu entendo que aquele vendedor ou que aquela loja traz alguma vantagem para mim, ela agrega em algo, eu vou querer estar lá. Eu posso até falar algumas aqui, mas eu não vou citar nomes. Mas tem uma marca... Não patrocinam, não estão aqui. Tem uma marca masculina que eles fazem isso muito bem, a marca de varejo, muito forte no varejo, que eles, a loja, a franquia deles, ou então a loja própria, a maioria são lojas próprias, eles têm um treinamento muito bom e eles têm vendedores muito bem preparados. Então, ter um vendedor preparado já é um ponto de partida ali que não se pode abrir mão. Esse é um dos pontos. Só que quando você vai na loja, o cara falta te carregar no colo. E não é uma venda por venda. O cara realmente ele vai ali, ele entende o que você precisa para ele poder sugerir algumas coisas para você. E depois quando ele vai te fazer um follow-up com você no WhatsApp, ele vem de maneira como um parceiro. E depois para te sugerir alguma coisa, ele vem de uma maneira que ele não parece que ele está querendo te vender, mas ele te faz um convite para estar na loja, ou então baseado numa outra compra que você fez, aquele produto, se você gostou, se você quer alguma coisa parecida, nesse lugar eu compro um tênis que já é o 4º que eu tenho igualzinho. E o cara já sabe meu número, e ele sabe de quanto em quanto tempo eu compro. Ele tem um CRM lá que ajuda ele. Sim. Então a loja tem que se qualificar, tem que se aprimorar para isso também. E aí esse cara ele vem até mim e ele fala: Marcelo, aquele tênis que você gosta, eu tenho aqui na sua numeração. Como que está o seu tênis aí? Precisa de um novo? Precisa de uma reposição? E aí ou ele vai me chamar para ir na loja, ou ele vai mandar para minha casa. Ponto. Só que indo um pouco mais além, porque isso é o básico, isso aí ninguém precisa investir nada para fazer. Sim.
Agora, um dos pontos ali, então assim, para eu ter uma experiência diferenciada, ter uma loja muito com um VM legal, isso não custa. Preciso ter um ambiente diferenciado, vai custar uma reforma e etc. Não é isso. Se você tem o dinheiro para fazer isso, ótimo, faça. Agora, se você não tem, parte do básico, daquilo que você precisa de pessoas engajadas para fazer. Essa é a diferenciação que trouxeram muito na NRF. O atendimento ao cliente, essa experiência na loja. A experiência tem que ser positiva. Aí a gente vai para os outros pontos que pode ser um investimento numa reforma de loja, enfim, com outras atribuições ali dentro. Mas um ponto que a gente não pode esquecer, Instagram, que acho que está batido já para todo mundo, mas a gente fala em muita loja ainda não faz bem feito, faz mal e porcamente isso. Sim. Então, aparecer nas redes sociais, trabalhar com micro-influenciadores da região. A lojista, ela quando aparece, ela vende mais. Tem lojista que tem vergonha de ficar aparecendo ali para colocar o produto, para vestir, para falar desse produto. Então, ela aparecer é um ponto super importante. A vendedora dela aparecer, outro ponto importante. E pegar pessoas na região que são micro-influenciadoras, que são da região dela, para poder fazer essa aparição no mundo virtual, que muitas vezes ela também não quer aparecer. Mas eu acho que esses 3 pontos ali precisam estar, já passou. Eu estou falando coisa velha aqui. Sim. Mas um ponto que é importante agora, que vem crescendo muito, TikTok. Sim. E ninguém trabalha em cima do TikTok. Sim. E o TikTok faz isso com maestria. Nos Estados Unidos o TikTok Shop já é uma realidade de muito tempo. No Brasil entrou esse ano o TikTok Shop, então é uma novidade para muita gente, mas eu já vejo muita gente ganhando dinheiro ali, ganhando bastante dinheiro. E o TikTok Shop é uma coisa que eu estou querendo colocar lá na empresa, a gente já está conversando bastante também com o marketing para que isso apareça mais, que são os influenciadores ali, os afiliados, sim, que estão ali para poder vender seu produto. Então, ele se cadastra, ele tem umas regrinhas lá que tem que ter mais de 5 mil seguidores, enfim. Mas esses caras conseguem vender. Então, sai um pouco da sua loja. É a sacoleira do digital. É a sacoleira do digital. A sacoleira migrou ali para o digital. Sim. E aí, o que acontece? Pega essa pessoa que hoje na sua região está vendendo através do TikTok já, que é um micro-influenciador, o cara precisa de 5 mil seguidores, e 5 mil seguidores no TikTok não é muita coisa. Isso acontece muitas vezes da noite para o dia, sim, fazendo alguns macetes ali para você pegar o algoritmo certinho e fazer com que isso te dê seguidores. Então essa pessoa que tem lá na região, ela vai conseguir identificar. Baixem o TikTok, olha lá, vê, vai começar a aparecer pessoas do seu círculo de amizade ali, e você vai começar a ver. Essa pessoa que já está ali no TikTok Shop, ela se cadastra no estúdio, cadastra lá para ser um afiliado e para poder começar a fazer essas vendas de TikTok. Você consegue colocar seu produto para ser vendido por essa pessoa e pagar uma comissão para ela. Então, e o seu produto vai aparecer, sua loja vai aparecer, ela pode fazer uma live de dentro da sua loja para poder fazer essa venda. Vai falar da sua loja, vai falar do produto, você pode ter parceria com as marcas para poder ter algo diferenciado ali no dia que ele vai fazer essa live para poder vender. E ali é questão de oportunidade, ali você vai estar atingindo gente do Brasil inteiro, né? Não tem barreiras ali. Então a gente está falando já de uma outra etapa e que não é difícil. Então é um ponto que eu acredito demais. A gente tem que se aliar a isso. Não adianta querer lutar contra, porque quem quiser lutar contra não vai ver o que está acontecendo e vai ficar para trás. Daí a gente fala para as turmas ou nos comitês que a gente está, que a gente atua em comitês de expansão. Uhum. Então a gente atua na integração de representante comercial, times de marketing, times de expansão interna, que seria vendas internas, né? E às vezes plataforma de e-commerce. A gente tenta... que e-commerce geralmente é o brilho dos representantes, né? Lá a gente conseguiu tirar isso. Tirar um pouquinho. Não teve mais. Como que você assumiu? Quando eu entrei era uma briga, eu tô lá há 5 anos, né? Quando eu entrei era uma briga danada, porque o canal do e-commerce acabava canibalizando com muito desconto, muita coisa para poder fazer isso acontecer. Não foi da noite pro dia, mas foi tratar o canal como um canal um pouco mais vitrine pra gente, para poder ajudar o lojista e o representante. Eu balizo o preço um pouco mais alto do que a prática do lojista, então do meu cliente ali, para não dar briga. Dá briga às vezes? Raramente, quando entra alguma coisa na promoção que a loja
tá lá com o produto na loja, não quis colocar em promoção, mas porque é uma política da própria loja, não é o que o mercado está fazendo, tanto que a gente espera todo mundo promocionar para depois a gente promocionar. Eu falando como negócio é ruim. Para caixa, eu digo empresa, né? Sim. Mas vendo como relacionamento com o cliente, com o nosso cliente B2B, ele é bom porque daí eu zerei esse tipo de reclamação. E vocês conseguem utilizar até como gancho, né? Porque a hora que vocês forem vender para o lojista... A gente usa. Vocês podem bater no lojista e falar assim, cara, usa nós como ancoragem. Eu não sei até quando eu vou conseguir segurar isso, porque o dono já estava semana passada aqui na minha orelha, ó. Meu Deus, e eu segurando. Sim, porque assim, a gente tem que aumentar ali o resultado, porque está muito no 0 a 0. E-commerce, não sei aqui, mas tem algum cliente seu que está falando, dando risada com e-commerce? Sim, não, isso tem. Tem. Mas trabalha só com e-commerce ou ele tem os dois canais? Tem os dois canais. Os dois canais. E está indo muito bem o e-commerce. Só que aí entra a questão... Sem gerar briga. Sem gerar briga. Gera. Sempre vai gerar. Sempre. E só que sabe o que a gente percebeu? E se vocês fizerem uma análise lá dentro, eu acho interessante isso, que sempre vai gerar briga nos representantes que dão menos resultado. Sim. Os menos resultados são o que é acostumado a reclamar, ele vai reclamar por qualquer coisa. É um botão ou é um e-commerce, vai ter o mesmo peso. Ele só tem um... Sim, deu briga, mas são brigas mais inteligentes, com representantes com grandes praças, ou com grande representatividade de faturamento, mas foi uma briga de, gente, entendemos o movimento da indústria, achamos certo, porque ajuda a posicionar a marca no mercado, Exato. Mas vamos fazer o seguinte, vamos sentar e nós como mediadores, vamos sentar e vamos discutir direcionamento de verba. Então, se a gente não consegue atingir regiões específicas por não ter cobertura de representante ou por ser regiões que não fazem sentido financeiramente para os representantes, seguindo os dados que vêm de inteligência de mercado, que vem bem mastigadinho, bem fácil de ler, naquelas regiões, quem sabe a gente dá um pouco mais de foco. Direcionar. Exatamente. Grandes centros, grandes capitais, que é muito difícil entrar com o produto, né? Porque é pauleira. Canibalizado. Né? Então, aí, quem sabe direcionar uma verba um pouco mais para branding. Então, a gente começa a unir o útil ao agradável, né? Sim. Todo mundo quer vender mais, no fim das contas, né? Entende? Mas é uma... A gente estava falando disso de manhã, porque a gente está montando os roteiros da turma do ano que vem, da educação, e a gente chegou nessa de que, cara, o representante ele vai ter que aprender a trabalhar com e-commerce. Seja um e-commerce B2B, ou seja um B2C. Mas ele vai ter que aprender a trabalhar com e-commerce. Vai chegar a nova geração de lojistas, que a gente está fazendo essas entrevistas, inclusive para o nosso canal agora, que não querem mais receber o representante. Já tem domínio sobre a peça, depois te passo alguns ainda para te entender. São lojas legais, extremamente bem resolvidas no digital, que já conhecem o produto, já receberam o representante algumas vezes. Não excluímos a importância do representante, porque ele vai ter que passar em algum momento para manter a carteira, para fazer relacionamento, mas os pedidos são tirados quase todo por plataforma B2B. E aí? Isso é ótimo. E o custo da operação fica muito mais baixo. O custo da rua do representante é muito alto, né? A gente sabe disso, o que desmotiva até a profissão. Por isso que é tão difícil achar. Hoje, para a gente manter esses caras bons e os caras saudáveis ali, a gente tem uma política comercial que é realmente extremamente agressiva para o mercado. E isso reflete no representante e no lojista. Não adianta eu querer agradar só um e não agradar o outro, que não funciona. Sim, mas aí a gente lança uma questão interessante que é, e se o produto, a gata bacana em si tem marca, tem valor agregado? E se não tivesse? E se fosse produtos básicos? Eu tendo valor agregado, já é difícil. Eu imagino os outros, mas eu tenho já outros exemplos dentro do grupo. Sim. Então, a Iescla, que é a nossa outra marca aqui, ela nasceu... ela é uma marca que nasceu para ser bem jovem. Em pouco tempo, quando eu entrei na empresa, ela tinha 6 meses, mas foi bem na pandemia. Então ela nasceu com uma ideia de talvez a sobra de tecido, a gente conseguir fazer uma outra marca com aquilo.
não estava sendo absorvido isso por mercado, e ainda mais entrou uma pandemia ali, então ela nascia com um discurso natimorta já, né? Porque não tinha como funcionar naquele momento, porque um representante, ele do próprio grupo, acabava falando para o outro, isso aqui já teve na Gata, ou o cliente que estava vendo aquilo falava, isso já teve na Gata, vocês estão repetindo. Então a gente falou, a gente tem que matar isso aqui, ela tem um potencial enorme, já vamos sair aqui desse ramo do teenager ali, e vamos aumentar um pouquinho essa régua de idade para a gente poder trabalhar onde a pessoa tem um poder aquisitivo um pouco melhor, não depende tanto do pai e da mãe para comprar aquela roupa, que daí ele vai cair muito em magazine, enfim. Aí a gente identificou isso, um dos pontos, e trazer uma roupa com uma pegada um pouco mais de moda. Quase um fast fashion. A gente não trabalha num calendário de fast fashion, mas a gente trouxe aquela disruptura de moda, Sim. uma coisa mais moderna para poder atender esse público, de certa forma, jovem ainda. Porque daí eu não brigo com a Gata Bacana, Sim. que teve um público jovem lá atrás, esse público veio amadurecendo, então vieram ali como fãs da marca, e aí se eu não mexesse nela, ela também ia ficar perdida. Né? Esse público não ia mais consumir ela, ia passar por uma outra etapa de vida, consumir uma outra marca que tivesse um fitting maior com ela, e aí a gente falou, a gente tem que estar nos dois pontos aqui, eu tenho que ter essa daqui que vai pegar esse público e a outra que está pegando nessa outra faixa. E aí a gente fez esse trabalho, foi um trabalho de 2 anos até acertar tudo isso, e hoje é a menina dos olhos da empresa, crescendo 30%, 40% de coleção para coleção. Aí a gente entra também no crescimento porque é uma empresa com uma representatividade menor de mercado. Então os saltos eles são maiores. São maiores. E ela está vindo nessa pegada, mas eu digo que em 4 anos ela chega no volume de Gata. Gata eu tenho 4 coleções e essa eu tenho 3. Sim. Se a gente continuar no mesmo ritmo, 4 anos ela tá batendo Gata. E vocês tiveram dificuldade com essa é uma discussão que eu me posiciono para um lado, mas eu não sei exatamente a resposta. Né? O pessoal me pergunta, mas e representante? Será que a gente consegue misturar o que é básico com o que é um pouquinho mais sofisticado ou não? E a minha resposta é representante básico é representante básico. Representante de valor agregado, representante de valor agregado. E não que um seja mais importante que o outro. Sim. Mas os dois têm particularidades de vendas diferentes. Totalmente. É a mesma coisa que eu falo ali. A gente já fiz muito teste, já errei bastante para poder traçar um perfil ali para acertar isso. Então, o que a gente fez, né, basicamente? Quando assumi ali, a gente tinha uns representantes que trabalhavam muito com o básico, tratava muito com malharia, e um dos projetos, uma das coisas que a gente foi colocando muito em prática foi, eu preciso diferenciar esse produto. O produto há 5 anos atrás, ele era comparado, e era uma dor que a gente tinha, com São Paulo. Então o representante vinha e falava, porque em São Paulo está mais barato, porque em São Paulo o cliente está fazendo isso, isso e aquilo, porque lá em São Paulo eu encontro tal coisa. Eu falei, gente, como que eu vou conseguir competir com São Paulo, sendo que meu ponto de partida já é bem diferente? Eu tenho que vender programado para que eu entregue lá na frente. Esse cara que começa a comparar com São Paulo, ele vai com o dinheiro que ele já tem para poder comprar ali, e ele sai com o produto na mão para vender no dia seguinte. O meu produto, ele é um produto planejado, é uma compra planejada. Então eu lanço as coleções, ele vai receber esse produto dali 2, 3 meses. Sim. E aí esse discurso estava realmente bem prejudicial para as vendas e para o próprio representante. Então ele estava comprando esse discurso, falei, não adianta eu só afirmar para ele e colocar alguns pontos aqui para ele discutir na rua, se na rua é diferente. A visão do cliente e o que o cliente vivencia é outra coisa. Eu querer mudar a visão do cliente num ponto onde eu estou mexendo no bolso dele é intangível, não acontece. Né, ele vai conseguir ter sucesso com 1, com 2? Ok. Mas não é essa a dinâmica, não é assim que funciona. Tu vai afastar o cliente de ti. Exatamente. O cara espana, o cara sai, quanto mais você vai apertando, ele vai escorrendo pelas beiradas aqui, pelo meio do dedo. E aí, o que aconteceu? A gente pegou e identificou. Produto a gente precisa melhorar
para poder subir um degrau. Então, de degrau em degrau. Também não adianta eu querer ser um cara extremamente arrojado naquele momento, porque eu tenho que testar para entender se o mercado vai absorver isso. E a marca tinha muita força para poder absorver. E aí a gente começou, degrau por degrau, melhorando o tipo de tecido, as famílias, direcionando mais dentro dos grupos de produto que a gente tem e melhorando o que a gente já tinha e criando novas frentes de trabalho ali. Então isso foi fazendo com que a marca fosse se separando dessa questão de ser comparada com São Paulo. Aí hoje a gente já não ouve mais isso. Não ouço, não tem essa questão de mas em São Paulo é tanto. Hoje tanto que São Paulo realmente aumentou muito o preço. Sim. Então a régua deles também subiu. Sim. Ali. E o produto não tem o apelo que a gente tem ali de moda, muitas vezes traz alguma coisa, vi na novela, vai ter no dia seguinte, vai. Isso eu não vou conseguir competir porque eu não sou fast fashion. Sim. Mas a gente traz uma moda realmente que vai ser mais perene, que vai estar perpetuando, que vai estar ainda ali na frente, como todas as outras empresas que trabalham com um pedido programado. Mas o que eu me distanciei foi realmente dessa questão de comparar muito o preço e o produto, que daí eles não viam valor. Então comecei a dar valor para o produto, para daí eu distanciar. Mas tu não achou difícil criar narrativa? Porque eu acho muito difícil criar narrativa quando o produto principalmente, e aí entra uma característica do texto que eu acho interessante, os produtos, olhando daqui a aí, às vezes, se a pessoa não é formada em engenharia têxtil, em alguma coisa nesse sentido, é a mesma. Uhum. E eu acho muito difícil criar as narrativas. O que a gente trabalhou muito? Muito em sinergia ali. Marketing, estilo e o comercial. Sim. Então, nesse caminho, aí eu vou entrar na questão do representante que não consegue, muitas vezes, estar trabalhando com produtos muito diferentes. A gente tinha representantes ali que trabalhavam muito com malharia. A gente se assemelhava um pouco com malharia, apesar de não ser malharia, mas muitos produtos eram baseados em questões ali parecidas com malharia, e foi esse distanciamento que a gente quis dar. E que funcionou muito bem. Só que daí, no meio do caminho, muitas pessoas ficam, né? Sim, elas vão ficando porque ou não se adaptam, ou porque realmente não fazem parte daquilo, ou não querem fazer. Sim. E aí a gente vai filtrando. Mas é uma coisa que não foi de sopetão. Então, com as mudanças, a gente foi entendendo. Essa pessoa que consegue trabalhar com isso vai dar atenção, vai conseguir evoluir. Foi um processo de evolução. E muitos deles ali, porque a gente tinha representantes de muitos anos, que a gente manteve ainda por um bom tempo, tentando fazer com que fizesse parte dessa evolução. Alguns conseguiram, outros não. E um dos pontos que eu vou te falar, que foi o que aprendi realmente ali, é quando o cara tem um produto muito baratinho no portfólio dele, ele veio trazendo isso, não tem tanto valor agregado, ele não trabalha num discurso, num aprimoramento ali de cava bem do produto, não consegue ter essas defesas, não vai conseguir. Forçar. Não, porque ele vai para o mais fácil. E o mais fácil é vender um produto que é bate-caixa, que é pãozinho quente, que realmente não precisa de muita explicação. Então, se o cara não quer evoluir com isso, não adianta, porque por mais que a gente tente e faça acompanhamento e tudo mais, ele não consegue. Sim. E aí é o perfil. Não está errado. É o perfil dele, ele vai trabalhar com esse tipo de produto. Agora, para eu estar nas lojas mais interessantes, para eu conseguir evoluir e mostrar essa diferenciação de produto, eu preciso ter os caras bons, bem treinados e que querem fazer parte disso. Sim. Aí quem não quer realmente fica fora. É a mesma coisa que eu falo quando a gente tem, falando de showrooms menores, ou então daquele representante que tem ele sozinho, máximo um preposto, ou tem alguém da família ajudando ali. Esse cara dificilmente vai conseguir ter uma marca de masculino, se ele nasceu com masculino e ele quer pegar um feminino para poder trabalhar, não vai. Raramente vai dar certo. Se é só ele, enfim, se ele não está contratando, não tem uma estrutura de showroom com mais pessoas para trazer, para completar o trabalho, não consegue. Porque no masculino é uma compra muito mais lógica, digo um pouco mais fácil, não que seja fácil, mas ela é
um pouco menos trabalhosa do que no feminino. No feminino eu tenho o lançamento toda hora, o cara tem que saber realmente falar de moda, são tecidos diferentes, são padronagens diferentes, é sempre algo acontecendo, tem que estar ligado na blogueira, tem que estar ligado na novela, tem que estar ligado no que está acontecendo fora do país e que vai vir para cá. E no masculino isso acontece muito pouco. Sim. As mudanças elas são de anos em anos. No feminino é de mês em mês. Então, o que eu falo, a gente lança uma coleção agora, já tem um monte de novidade chegando aqui, eu estou lançando, estou entregando na loja minha, já estou fazendo uma outra com a novidade que apareceu na novela, que apareceu num desfile fora do país. Então, a dinâmica é totalmente diferente. É muito mais rápido ali no feminino. Sim. E a lojista também, ela, né, quer ali. Amei essa peça. Sim. Me vê uma P. Sim. Então, porque na minha cidade não pode ter mais de uma, senão vai dar briga. Então a venda ali, ela é muito mais consultiva, o cara precisa realmente passar um tempo maior na loja, ter muito mais conversa, entender. A compra do feminino na sua maior parte do tempo, ela é emocional. Tanto do B2C lá, do cliente lá no final, na ponta, quanto desse cliente nosso que é o B2B, o lojista. Ela ainda é emocional, pouco racional. E quando fala de preposto ali que tu comentou, existe uma questão que é uma discussão de... Eu acredito que os representantes investem em prepostos muito mal. Porque eles vão chegar e vão pegar qualquer um, o mais barato. Sabe ler? Sei, então... É a grande briga. Tu tem cadeira aqui para mim. E quando deveria ser alguém que vai buscar novos mercados, novas tecnologias, como que eu vou mapear a rota de forma mais eficiente, como eu vou me conectar com o lojista, como eu vou olhar para a dor dele, se torna alguém que tu tem que fazer ele trabalhar. Então tu trabalha para... Eu, como representante sênior, trabalho e ainda tenho que passar a tarefa para o outro trabalhar. Ele tem que trabalhar muito em sinergia, ele tem que ser seu espelho, mas um espelho melhorado, né? Sim. Porque muitas vezes eu também carrego vícios, você Perfeito, tem seus vícios ali de trabalho e de coisas que a gente às vezes acredita e nem sempre são verdades absolutas ali, mas o cara que está buscando, né, o representante que quer um preposto e que quer que esse cara performe bem, esse cara não pode estar saindo para a rua preocupado se ele vai conseguir almoçar com R$15, que é a verba que você dá. Ou se esse cara vai quebrar o carro dele e ele vai conseguir arrumar. E que muitas vezes não vai. Então tem que ter uma estrutura muito boa para conseguir atrair gente boa. Isso em qualquer cargo da empresa, ali o cara vai ser funcionário dele, muitas vezes não, está num contrato de PJ, mas essa responsabilidade com o negócio precisa ser bem atendida, porque senão não vai conseguir gente boa. Vai conseguir aquele lá que você vai ter que treinar, vai ter que estar em campo, mas você tem esse tempo? Esse é o grande problema hoje. Se esse cara ele está sozinho e está buscando alguém para ajudar ele, é porque ele já não está conseguindo dar conta. Sim. E aí ele precisa realmente fazer isso. Eu sou muito a favor, isso peguei em Ambev, Sim. que eu prefiro segurar um louco do que empurrar um morto. E a gente tem que realmente trazer essa questão. Eu tenho que trazer um cara que seja agressivo em vendas, mas que também respeite essa questão de eu tô aqui, tem as regras para serem seguidas, mas é dentro disso. No resto, vai para frente. Sabe, tem que ser um cara que tenha realmente essa posição de querer mais. Tem que ter ambição. Né? Então, se o cara tem... Eu falo assim, primeira coisa, tem que ter ambição. Sim. Se o cara tem ambição e você coloca para ele que você vai conseguir fazer com que esse cara tenha uma mudança na vida dele através do trabalho que você está proporcionando para ele, o cara vai dar vida para fazer o negócio acontecer. Agora, quando você já começa com mesquinharia, não tem como dar certo. Tá, mas aí tu tem uma visão muito boa de representação, não? Muito boa, porque, né, sabe que na indústria não funciona tão... Não em nenhum lugar, isso é difícil. E no representante também não. Isso é difícil. Eu vou te dar alguns exemplos, só não vou falar quais. Por favor. Mas eu tenho alguns representantes que eram mais resistentes nessa questão de remuneração para conseguir pessoas boas, e isso eu trabalho muito na minha equipe de campo. Então os gerentes das marcas, eles têm muito isso já em mente. Muitos já trabalharam ou como representante, ou como preposto, ou em showroom. Então entendem como é que funciona isso, onde o calo aperta,
onde está a dor daquela pessoa. E o que a gente precisa para poder contratar uma pessoa boa. Né? Então isso eu tenho muito para mim também. Eu me espelho nisso para poder contratar alguém, porque eu tenho que ser um agente de transformação na vida dessa pessoa, porque senão ele é só mais um e eu sou mais um para ele. Então não adianta. Né? Então isso também, claro, eu tenho respaldo ali da empresa para poder fazer isso, para me posicionar dessa forma, mas é uma maneira de trabalho que eu acredito muito. E para o representante não é diferente, isso não é diferente em lugar nenhum. A gente está falando aqui de uma dinâmica de empresa, aqui representante. Na empresa foi assim. Exato, não tem como. Você tem que mostrar realmente que você é um agente de mudança na vida da pessoa. E a pessoa tem que querer. Então a gente parte já desse ponto. E aí os representantes eles começaram a entender que eles sozinhos não iam conseguir dar o crescimento que precisavam. A empresa, em pouco tempo, com essas mudanças que eu falei aqui, começou a ter um crescimento fora da curva. Então, na marca que já era grande, crescimentos de 30%, 40% de coleção para coleção. Então, esses caras começaram também a ficar, como que eu vou conseguir dar conta disso? Os caras que tinham essa visão de que preciso investir para poder crescer, cresceram e muito. Sim. Os que não conseguiram ter essa visão, que já tinham um percentual de representatividade muito bom no nosso negócio, mas não tiveram essa visão, acabaram sendo expurgados pelo negócio. Não se mantém. Outros ainda estão nesse processo de vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente também não fala assim, você precisa tomar esse rumo. Sim. O cara vai falar, mas por onde eu começo? Como que eu faço? Com que dinheiro? Tu acha que deveria vir da indústria? Obviamente. No nosso caso, partiu da indústria. Eu ia falar. A indústria é o mais... o top 1. Eu não posso falar pro cara, vai lá no banco, o cara muitas vezes não tem um crédito legal, vai lá no banco e pega um dinheiro num juros absurdo. Sim. Então a gente fez algumas coisas, alguns agentes ali transformadores para que esses representantes tivessem acesso a um financiamento para poder aumentar o próprio negócio. E eu trabalho de uma maneira um pouco diferente, não sei como você ouve aqui as pessoas falando disso, e isso com parceria lá do proprietário da empresa também, que essas coisas foram mudando com o tempo, conforme ele foi vendo que muitas das coisas foram dando certo, aquela questão, mas a gente já fez e não deu certo. Fala, vamos fazer de um outro jeito para ver como é que se aplica isso e se vai dar certo. Coloquei minha cabeça a prêmio e foi acontecendo e foi dando certo. E aí a gente foi conseguindo fazer algumas coisas diferentes. Mas o representante a gente precisou realmente pegar na mão e colocar algumas coisas ali para ele ter esse punch, esse start para poder começar e ter segurança de que ele não estava sozinho, de que a gente era um apoio ali para ele e que isso ia acontecer. Sim. E a gente tem lá representantes que nunca tiveram um showroom e nesse período de transformação esses caras já vieram fazendo mudanças enormes. E eu não sou aquele cara egoísta que fala, cara, você é meu, você é exclusivo. A gente não exige exclusividade. Né? A gente quer ali uma certa lealdade dessa parceria, mas não é a exclusividade. Esses caras que cresceram muito, claro, muito ao trabalho deles, mas também a essa parceria que a empresa proporcionou para eles, esses caras começaram a trazer para o portfólio marcas aí grandes de mercado que vieram atrás porque começaram a ver, poxa, Gata Bacana e Escla tá crescendo, tá aparecendo, pô, esse cara aqui tá com um showroom que tá legal agora, que nós ajudamos a fazer esse sonho se tornar realidade, né? E aí começaram a vir ali, eu só falava, preciso que seu número continue, que você cresça, quero ver você crescendo, quero ver sua vida sendo transformada, mas você não pode esquecer que o trabalho é até onde você veio e como você veio. Essa parceria que a gente teve. E esses caras a gente nunca teve um problema em relação a isso. E eu não fico olhando a grama do vizinho para achar que ela é mais verde, não. Sim. Eu estou no meu trabalho, estou fazendo ele para ser muito bem feito e os outros que corram atrás disso. Eu estou mirando lá num cara que está fazendo diferente do meu, está fazendo melhor do que eu e é ali que eu quero mirar. Sim. Não fico olhando que o outro está vindo aqui, porque se eu fizer o meu trabalho bem feito, se esse cara vê valor no trabalho, na empresa, ele não vai me abandonar. Ele tem que sentir o valor do negócio. Muito bom, muito bom. Eu vou anotando enquanto vai falando.
Eu não sei o que eu pergunto primeiro. A quantidade de produtos ali que tu aumentou da carteira, nós somos a favor, porque eu acredito que, sim, o representante tem que entender que ele é um empresário. É um empresário. E que ele tem que ter uma estrutura de empresa. E que ele tem que ter, sim, time de expansão, que ele tem que ter time, às vezes, para ajudar ali no marketing, / contato com o cliente, / CX. Esse cara tem que saber falar de negócios. Esse é o ponto. Ele é empresário. Estamos extremamente bem alinhados nisso aqui. Mas aí entra uma questão que eu sempre tenho dúvida. Quando a gente começa, isso a gente percebeu nos comitês que a gente atua. O que a gente percebeu? Que quando a gente colocava junto do representante essa liberdade de ter mais produtos na carteira, o que a gente percebia era que nos primeiros 45 minutos de atendimento do representante existia um foco maior de consumo com o lojista. Pós 45/1 hora, o lojista já desprendia atenção. Sim. Então, não sei se tu entendeu onde eu quero chegar, mas se a gente tem o nosso produto, por exemplo, o Gata Bacana, como terceiro item da carteira dele, e vem outros produtos antes, muito provavelmente no período que ele for apresentar, o lojista já desviou a atenção. Então, eu não trabalho com um representante que a minha carteira não seja a primeira. Ótimo. Então esse é um dos pontos ali. Esses caras que cresceram bastante, cresceram como Gata Bacana, sendo a primeira dele, e aí vieram outras ali. Perfeito. Mas a Gata Bacana continua sendo a primeira desse cara. Perfeito. A gente toma esse cuidado. A gente percebeu, no início, confesso que a gente já errou nisso. Que daí eu participava junto, daí tava em bate-papo, todo mundo empolgava e falava, cara, tá que bom, vai lá. E faz. Depois a gente começou a ver que dava baixa nas vendas, e aí a gente começou a ir a fundo para entender o que acontecia. Quando eu falo essa questão de agente transformador, eu acho que é isso que é o ponto mais interessante, porque o cara vê que nós somos necessários para ele. Sim. Ele entende que ali ele teve um ponto de partida e uma mudança na vida dele por causa daquilo. E aí as outras marcas que vão vindo são para completar o trabalho dele. Mas a gente tem um papo muito reto também, quando a gente entende que esse cara tá dando passo maior do que a perna. Porque muitos dão. Sim. Então hoje eu tô com, o representante está com a nossa, mais outras 2 marcas, que ele tem equipe para trabalhar isso, enfim, tá tudo redondinho. Mas de repente vem uma outra lá, aborda, claro, quando você tá pequenininho, tá com uma, ninguém quer. Sim. Quando o cara começa ali a se estruturar e desenvolver, que nós ajudamos a fazer isso, a gente sabe, eu sei que isso vai acontecer, e eu sabia desde o início. Quando a gente lançou alguns planos para que esses caras crescessem, a gente sabia que ia ter a abordagem ali de outros, e tá tudo certo. Mas o cara tem que entender também as limitações. E aí a gente entra bem nesse papo reto com ele para falar, tá, você tá querendo colocar uma outra marca, quem que vai atender? Como é que vai ser essa estrutura? Você sabe que você está dando um passo talvez maior do que a perna? É o momento mesmo? E aí a gente vai na conversa, vai entender se é isso ou não, para ter um papo bem reto. Porque a gente não pode deixar que o nosso resultado caia. Porque entrou um outro lá, porque a atenção foi dividida. Então a gente também não quer isso. Eu acho que eu estou cuidando do meu. Não estou colocando a mão em nenhum outro produto que ele tem dentro do showroom dele. Mas uma coisa que a gente fala, o showroom está pegando aqui uma marca, 2, 3, 4. Na soma geral, para ele está pagando a conta dele. Só que daí eu, como empresa, a minha muitas vezes não fecha, porque talvez não chegou no meu número. Ele começou a dividir. O lojista tem uma coisa muito na cabeça. Eu vou naquele showroom e lá eu vou poder gastar 100 mil reais. Lá eu tenho esse valor e lá eu vou distribuir. Não quer saber se é a marca X, Y, Z. Sim. Ela fala, com o fulano eu tenho 100 mil reais para gastar. Sim. E ela vai fazer aquilo ali. Alguns lojistas não, vão mais por marca, já são mais estruturados, mas a gente sabe que nem todos são assim. Então vai muito na pessoalidade. Então, com fulano, com o Zé, eu vou lá, mas eu só posso gastar tanto. Ele está com 4 marcas ali, tem uma marca que acabou de chegar, é nova, claro que você vai perder uma fatia da sua.
Sim. Até conseguir convencer, só que daí quando ela vai para um outro showroom, ela vai falar, não, aqui eu tenho mais 50 para gastar, ou mais 100 para gastar. Só que na cabeça dela, ali naquele momento, com aquele representante, é um volume X, seja com 2, 3 ou 4 marcas que ele tenha. Então isso acontece muito, então é um ponto que a gente também toca para que ele entenda. E muitas vezes fecha a conta dele. Beleza, a dele fechou, para a estrutura dele, só que esse cara, o maior perigo é esse. Tá com 3, 4, 5 marcas ali dentro, bateu meta de uma, da segunda, da terceira, da quarta e da quinta, não bateu. Uma vez, pode até passar, o cara tá estruturado, tá mexendo, tá mudando, vamos entender aqui. Segunda vez, bate de uma outra marca e deixa essas outras descobertas. Sim. Fica aquele pinga-pinga, né, de eu tô batendo de um, não tô batendo do outro, mas para ele a conta tá fechando. Só que para a indústria, para as outras empresas, essa conta não está fechando. E o grande problema é, daqui a pouco eu estou enxergando isso e para mim ele já não é mais interessante, essa segunda marca para ele já não é mais interessante, essa terceira, para ele pode ser interessante, mas para as empresas não. E aí começa, essa marca abandona, uma abandonou, para uma outra já falar, putz, então ele não estava fazendo um trabalho legal com eles também. Para mim também não está fazendo, a conta não está fechando. Pulo fora. Vai ser um cara que vai ficar trocando de marca o tempo inteiro. Sim. Ele prejudica o próprio negócio dele e vai para o ralo. Então tem que tomar muito cuidado. A gente faz muito essa conversa para que isso não aconteça. Eu acredito que é uma conversa que tu comentou ali que o representante ele está pequeno, não tem ainda a empresa estruturada como uma empresa de representação efetiva. E eu encorajo alguns representantes que vêm nos treinamentos, eu falo, cara, monta um projeto e apresenta para a indústria. O que mais a indústria quer é alguém que olhe o mercado de forma eficiente. Que olha, não, eu preciso disso e disso. Eu estava pensando em subdividir os squads de atendimento das regiões assim. Não tenho essa grana, não sei o que faço, o que vocês imaginam que pode me ajudar? Cara, leva a ideia. A gente está sempre aberto para colocar ouvir, coisa nova ali em prática. E eu tenho o meu povo de campo que eu falo, que são os gerentes ali das marcas. E esse pessoal, eu estou em contato todo dia, né, para entender como é que foi o dia. Então é 7 e pouco da manhã, estou ligando para eles, que eu moro lá em Balneário Camboriú, vou até Massaranduba, então nesse tempo ali eu já vou no telefone. E o meu retorno também é no telefone para entender como é que está sendo o dia, quais os planos para o dia, como é que fecharam esse dia, qual que é o plano para o próximo dia e o que a gente pode resolver. Pendência, preciso de uma resposta dentro da empresa, isso aqui está preso em tal coisa, está preso no financeiro e elas estão sempre no lojista. Então atendendo o lojista, treinando equipe de loja, acompanhando o representante para servir de modelo pelo exemplo, para poder trabalhar realmente ali e fazer esse negócio acontecer, e sempre trazem para a gente. E a empresa, desde que eu entrei, antes de eu entrar, ela já tinha uma dinâmica ali que é toda a coleção, antes da coleção ser lançada, mas isso a gente já tá pensando na outra coleção, lá do ano que vem, a gente já faz esse trabalho, que é trazer alguns representantes, os que estão com melhor performance, ou então alguns que estão com problema na região, porque eu tenho que ouvir esse cara também, para entender o que a gente ali pode melhorar na questão de produto. Então o cara participa de uma análise ali dos produtos, é um comitê com a equipe de estilo comercial e esses representantes que a gente traz para a empresa para poder entender o que está acontecendo em cada região, porque o Brasil é de proporção continental. Sim. O que é legal aqui no sul não funciona no norte e no nordeste muitas vezes, principalmente se a gente vai falar de um outono e inverno. Sim. É totalmente diferente. Então a gente precisa entender isso e a gente traz essa equipe multidisciplinar ali de multi-regiões também para poder trabalhar em cima disso e a gente está em constante aprimoramento. Quer ver, uma coisa legal de fazer é discutir quando tu vê que baixou as tuas vendas na carteira de algum representante específico ou daí para subdivisão de esforço dele lá dentro, seja o que for, trazer a narrativa de potencial de mercado e não de região. Então daí tu pega com o time, não sei se vocês já investem em inteligência de mercado lá dentro, mas pega com o time de M o potencial da região, que daí não vamos entrar na discussão aqui de como fazer, tem formas de fazer aquele potencial daquela região. Sim, mas trabalha em cima do IPC, né? E aí cruza esse potencial com a carteira de venda do cliente, desse representante.
E aí a gente incentiva que a indústria faça esse trabalho de forma mais inteligente. E aí chega no representante e fala assim, ó, tá, legal. Nós temos 100 milhões de venda nessa região aqui de potencial. A tua meta está em 100 mil. O que a gente faz? Cara, tá muito distante. Ou é falta de estrutura, ou é falta de esforço, ou subdivisão de tempo, ou tudo. Sim. Então a gente está aqui como indústria para te ajudar. A gente não tem como colocar a culpa só em um fator ou em uma pessoa. Perfeito. Todo mundo é responsável ali pelo resultado, né? Então a gente está aqui para te ajudar e a gente já fala assim, ó, leva uma estratégia de go-to-market para o representante. Vou chegar nesses lojistas dessa forma, vou fazer isso, essa vai ser minha cadeia de serviço, vou investir em time de expansão interna, vou fazer, ó, essa é a estrutura para te pegar mais 5% desse mercado que a gente apresentou aqui para você. Exato. Quer? Não? Então, e não com passos tão longos, né? Porque senão o cara desanima na hora. Não. Se eu começo a colocar para ele que, olha, o potencial é tal, você tem que crescer de agora até ali tanto, e o cara não vem me apresentando isso, já é uma coisa que é utópica, não é tangível, né? Ele tem que entender que é dessa maneira que ele pode chegar. Isso é um ponto que a gente trabalha bem lá também. A questão das metas, sempre muito tangíveis. Sem muito devaneio, sem querer achar que você pode fazer mais do que isso. O cara já não está me apresentando um crescimento que seria o que talvez eu buscasse lá na frente. Eu vou aos poucos. Claro que existe uma régua mínima para cada um, a gente não trabalha abaixo de uma régua X, mas conforme o potencial a gente vai trabalhando. Eu não faço uma conta flat. Até porque é injusto, né? Um que tem mais estrutura, o outro que tem menos, o que acabou de entrar. Então a gente vai fazendo isso, que também é para não desanimar o cara. Não trabalho realmente numa conta flat, ele não é conta de padeiro. Passo a régua aqui, ó, acabou e foi. Tá todo mundo igual, isso aqui é para todo mundo do mesmo jeito. Não é assim que funciona, tem que ser mais personalizado mesmo. Legal. Tu comentou antes ali de malharia, uma das discussões, tu acha que é vantagem para a indústria trazer os times de representantes para as discussões de produto, de compra de produto para confecção de novas coleções? Sim, esse é o que a gente faz, a gente traz eles ali por volta de 6 a 8 representantes, toda a coleção, que na verdade agora, por exemplo, eu vou trazer os representantes na primeira semana de dezembro, alguns, para a gente poder discutir já a primavera do ano que vem. Então a nossa equipe de estilo já vai estar ali com 50%, quase 70% da coleção desenhada, muita coisa já pilotada, e aí a gente faz essa apresentação, enfim, aí a gente linka tendências, porque muitas vezes eles não conseguem enxergar o que é a tendência ali, alguma coisa pode assustar um pouco, então a gente apresenta um pouco quais as tendências, produtos curva ABC, para a gente poder mostrar o que funcionou, o que não funcionou, entender o porquê não funcionou, para evitar erros, ou então para entender se foi alguma coisa que foi um gap nosso ali. Ou de produto, ou de estratégia de como explicar esse produto, enfim, para entender realmente isso, e aí a gente apresenta os produtos que tem dentro de cada uma das linhas que a gente tem dentro da marca, né? Hoje, na Gata Bacana, a gente tem várias linhas para atender a pessoa em todos os momentos, desde o momento de lazer até o momento de trabalho, um momento festa. Então é muito completo. E quando a gente trabalha com algo muito completo, bem completo dessa maneira, não vai agradar todo mundo em todos os lugares do Brasil, e a gente precisa entender sempre da melhor forma como agradar mais. Perfeito nunca vai estar, a gente está sempre buscando a evolução do produto, enfim. Mas isso aí minimiza bastante coisa. Muitos riscos a gente consegue minimizar ali. Aí é um produto que, poxa, aqui com esse decote, ou então com essa alça sem regulador, não funciona, não performa, e eu estou apresentando um produto lá que tem isso, ou uma coisa, ou outra, ou as duas coisas no mesmo produto. A gente fala, tá, pera. Então vamos ali falar com o pessoal de engenharia de produto, aqui dá para colocar um regulador de alça, dá para a gente mexer, fechar um pouco esse decote, o nosso público não está aceitando tanto mais decote. Enfim, são N situações que a gente vai vendo ali, e aí a gente já corrige a rota naquele momento. Então isso é um ponto extremamente importante. A gente investe nisso para realmente minimizar riscos futuros. E é da onde vocês tiram as informações, sim, do representante, tá? Tudo bem. Então vocês não têm receio que o representante venha poluído por alguma
A gente filtra. Por isso que sempre ele é participa. amigo de 3 lojistas lá, os 3 lojistas... Tem muito isso no representante. O representante também, poucos são analíticos e a gente nem quer que seja tanto analítico, porque senão o cara não vende. Venda é emoção e tem que ser das duas partes essa emoção, mas muitas vezes ele já sai para vender e a primeira cliente é uma cliente extremamente negativa. E aí ela já contamina o representante, ele já liga para a gerente e fala por que isso aqui não está funcionando, por que isso aqui não está legal, por que isso e aquilo. A gente fala, tá, quantos clientes ele atendeu? Só ela, ou então ela é a terceira cliente, mas é a primeira que reclamou. Mas aí já é o fim do mundo. Então é muito mais um trabalho psicológico para a gente poder fazer com que esse cara entenda, volte ali pro eixo, para continuar esse trabalho muito bem feito. Não deixar que isso aí mine o trabalho dele. E às vezes sente na cadeira e entenda também, consiga ter o autoconhecimento, a autorreflexão, daquela pessoa às vezes falou mal porque estava num mau dia também. Um mau dia, todo mundo tem não sei lá. Um dia que não tá muito bem, bateu não acordou o carro, legal, não dormiu bem, bateu o carro, brigou em casa, enfim. Então tudo vai ser ruim para ela naquele dia. E a gente tem alguns representantes que até falam, visitei uma cliente, ela estava muito ruim naquele dia para compra, eu tinha que vender um volume altíssimo aqui para ela, né? Um volume bom, altíssimo não, mas um volume alto, que é a meta dela, e ela não estava num bom dia, tinha acontecido tal coisa, ele fala, vamos remarcar? Volto no outro dia. Se ele vê que ele não vai conseguir contornar a situação, ele tem essa inteligência para poder fazer isso. A maioria, alguns não, querem insistir ali porque tá na rota, mas aí você amarga numa venda ruim, vai acabar de ter que voltar ali, depois ter que ligar no final da coleção para ela, olha, fulana, aquele dia eu sei que você não estava tão legal para compra, acho que você não viu direito o que eu tinha para te oferecer aqui, e acaba voltando para poder fazer uma outra revisão, mas é um gasto desnecessário. Então acredita que o volume que o representante, quando tu comentou ali, me chamou a atenção, que o volume faz com que, eu acredito que sim, quero ver tua opinião, que o volume faz com que o cliente espane. Porque o que acontece? Eu vejo muitos lojistas que são mais emocionais, né? E acaba pegando um representante bom, o cara vai fazer ele comprar. E na emoção. Principalmente no mundo da moda feminina, que o mix é bizarramente maior. E tudo tem beleza no meio ali. Então ele vai comprando até que chega um momento... É tudo estrategicamente pensado para que realmente enche os olhos, né? Exatamente. Daí vai chegar um momento que ele vai comprar tanto, não vai gerar o produto lá na ponta como ele esperava, e ele vai falar, cara, não quero mais receber aquele representante. Esse é um ponto que a gente consegue até identificar quando está muito fora da curva. E a gente entra em contato com o representante para entender, até porque a gente tem algumas travas nas etapas ali, mas que são importantes. O nosso financeiro, a gente tem um crescimento X que esse cliente pode ter entre uma coleção e outra. Limite de crédito. Né? Exato, porque a gente tem ali é uma política financeira, então se esse cliente ele foge, sai daquela curva, já é um sinalzinho amarelo pro financeiro, mas aí pro comercial é também para a gente poder trazer para o comitê e falar, olha, esse cliente está comprando mais, ou então ele cresceu ali 40, 50, 60% em relação à compra anterior, porque ele deixou tal marca, porque tal marca pisou na bola com ele, ou então simplesmente porque ele realmente não quer mais comprar essa marca, e ele está substituindo e está colocando um peso maior aqui na nossa. Então aí, ok, tem esse porquê. Quando a gente vê que foge muito também, aí a gente já aciona, gerente, o que aconteceu aqui? O que está acontecendo? O cara não está realmente ali, ele está ou não está dando uma assessoria, a cliente sabe o que ela está comprando, ela entende isso, esse pulo é muito grande para ela, mas aí vem e fala, não, mas a cliente vendeu tudo, não tem mais nada na loja dela, está desesperada. Aí a gente consegue entender porque esse cliente também que está desesperado por produto, porque o produto girou muito bem, ele também vai para o nosso canal de B2B e está comprando também no B2B. Então aí a gente tem alguns termômetros para entender isso ou aquilo. Agora, quando é uma falha do representante, porque ele viu uma fraqueza, um buraco ali que ele poderia explorar, aí depois a gente realmente tem, porque nem sempre a gente consegue pegar isso, né? A gente vai ver depois que estourou. Essa cliente começa depois a atrasar um boleto. Comprei mais do que eu deveria, não estou tendo fluxo na loja para poder fazer isso aqui. Mas aí a gente vai sempre
ajustando isso ali, aparando as arestas. Tem uma inteligência artificial que a gente utiliza aqui, que ela faz análise de sentimentos. Uhum. Então, tu consegue linkar informações nela, e as informações é tu que define o que quer que ela busque. Ela pode buscar do teu RP contrastes de volumes de compras, Legal. mix de produto, ela pode buscar conversas em WhatsApp em grupos com clientes, reclame tudo que é fonte de dado. Que a gente conseguir extrair o dado, ela vai buscar. E ela faz os comparativos de isso aqui está fora do padrão que ela a gente define setou. um padrão. E aí ela pega e joga isso aqui direto para o time de CX. Ou o time de pós-venda, ou o time de analista. Muito então bom. ela faz o filtro. Porque o maior problema que a gente vê é a indústria só percebe o problema quando o lojista Espana. É. Então a gente consegue criar uma análise preditiva. Sim. Quase que do modelo. Achei bem legal, porque a gente utiliza aqui dentro em formato de serviço, né? Porque a gente tem muito serviço aqui dentro. E aí a gente percebia que tinha alguns conflitos, a gente está dentro das estratégias de marketing de uma empresa, dentro da estratégia de comitê de expansão. Sim. E o cliente reclama de alguma coisa. Às vezes aquela reclamação ficava lá atrás, no WhatsApp, aquele bolo de conversa. Fica perdida em algum CRM, ou então está numa conversa de WhatsApp, quando nem tem CRM. Perfeito. E aí agora a inteligência artificial vai lá e pega e joga para o time de gestão e fala, pode haver um problema. Cara, a inteligência artificial vai colocar a gente aqui 10 anos à frente, a gente vai recuperar muita coisa. É muito bom. E aqui, desde o faturamento, desde a tua entrada ali, a gente percebeu um crescimento grande do faturamento ali da empresa. Eu não sei como eles chegaram nesse dado que tem aqui, mas é de 130%. Não sei onde que eles buscaram esse dado, mas se a gente fosse colocar assim, eu gosto sempre de simplificar as coisas, de tornar simples. Se a gente fazer uma listinha de mercado, assim, falar, eu acertei nisso, o que seriam os 3 principais tópicos que tu acha que tu acertou? Vamos lá, então. Coisas que eu sempre carrego e sempre falo pra todo mundo, não deixo como segredo. O segredo é como fazer, mas eu vou falar o que é. Mas tu sabe que, cara, que a inteligência artificial, o pessoal vem ainda com essa história de segredo industrial. Não. Fala, meu Deus do céu, gente. Tem que saber pilotar. Eu posso falar aqui, mas aí não, né? Perfeito. Se a pessoa souber pilotar, souber colocar isso em prática, já é mais de meio caminho andado. Sim. Então, ajustar a equipe. Então, as pessoas, realmente, isso eu digo equipe de campo, tanto o representante quanto a minha equipe direta, né? Então, a minha equipe de gestores ali, tem que estar muito bem alinhada. Isso é um dos pontos, porque eles que compram a ideia e eles que são responsáveis por vender isso ali na frente, né? Então, a minha equipe vende para o representante vende para o cliente B2B dele ali. Então, esse é um dos pilares ali mais fortes. Depois, entender o mercado para poder se adequar ao mercado. Então, não adiantava eu simplesmente enxergar ali, a marca é assim, queremos isso aqui. Eu tive que vir ali para quebrar várias questões que estavam mais enraizadas para poder realmente mexer em produto. E mexer em produto a gente sabe que não é fácil. Eu não sou estilista. Sim. Então, mas entendo de produto, entendo de mercado e estou antenado no que está acontecendo. Então, nas outras marcas que eu passei, então eu venho trazendo boas práticas de mercado, outras que aprendo muito com o erro, tanto meu quanto dos outros, para que isso não se repita, para que eu minimize, para entender de riscos, né? Então, ali também foi um dos pontos altos para entender como nós estávamos no mercado, como nós éramos vistos e como eu poderia melhorar isso. E para eu melhorar isso, eu precisava melhorar marketing e produto. As duas coisas andam muito juntas, né? O comercial vai ter que depois fazer a parte dele ali, mas eu preciso dessa força. Então, marketing e produto, trabalhamos muito em cima disso e até para fazer um posicionamento, um reposicionamento de marca. Porque onde eu estava brigando, tinha muita gente brigando. Eu tinha que subir alguns degraus para ter menos pessoas ali brigando por aquele espaço, né? E claro, também é um caminho difícil e árduo e perigoso. Sim. Então tem que ser muito bem feito e não é mudar a chave da noite para o dia. O que tu diz perigoso?
perigoso porque eu posso errar. E se eu errar, se eu brifo errado, se eu trago uma coisa que eu quero da noite para o dia, e isso eu vi acontecer em alguns lugares, eu estou mudando, de certa forma, um DNA da marca, mas como ela está sendo vista. Porque tem muita coisa que é assim, quem está lá dentro e já está há um bom tempo, vê de um jeito. O mercado vê de outro, né? O representante está vendo de um outro jeito, e o lojista está vendo de um outro jeito. Então cada um tem uma visão. O ideal é eu pegar a visão de cada um desses, ver aonde que eu tenho gap em cada um deles, trabalhar dentro desses gaps e ir colocando em prática. Aos poucos, não tão devagar também, porque senão isso ia levar anos e anos. Sim. Mas não ir com sede ao pote fazer tudo de uma vez. Se eu tentar fazer tudo de uma vez, se eu tivesse tentado fazer tudo de uma vez, teria dado muito errado. É um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, duas, três coisinhas ali que a gente vai fazendo, porque daí eu consigo acompanhar, consigo mensurar, consigo avaliar, né, fazer o PDCA do negócio. Perfeito. E aí realmente fazer o negócio dar certo. Porque se não está dando certo, muda a estratégia, já vai para alguma outra, volta alguma coisa se precisar, muda outra. Então isso foi um dos pilares ali também que funcionou muito bem. E essa questão da gente também fazer um rebrand, que eu coloquei ali junto, mas trabalhar em cima desse rebrand e trabalhar o produto e muitas estratégias em PDV. Então, muita estratégia com o representante e estratégia de PDV. As duas coisas ali funcionaram muito bem para esse cara entender que eu sou importante para ele. E não adianta eu ser só importante para o representante, porque eu estou fazendo uma campanha de comissionamento diferente, uma campanha de premiação diferente para ele, mas o lojista não está sentindo nada disso. E isso está sendo feito pro representante. O cara vai querer vender, mas o que ele tem para apresentar de diferente? Que não vinha sendo feito e que agora está sendo feito. Como que o lojista vai entender essa mudança? Como que ele vai absorver esse produto novo que eu estou apresentando? Como que eu vou fazer com que esse lojista aposte nisso, que isso não seja um bicho-papão para ele e que ele consiga vender esse produto lá na frente? A estratégia ela era pensada muito 360, então eu lançava uma nova linha ou um novo produto ali e eu tinha que saber que não era só eu lançar e acontecer o frenesi do lançamento e não me preocupar com a venda. Então eu amarrava campanhas entre lançamento, né, do produto com o representante, mas uma outra campanha de PDV para que esse produto girasse no PDV. Porque daí eu fazia com que o representante acreditasse e vendesse. O lojista acreditou na hora que ele comprou e o vendedor dele tem que acreditar na hora de vender. E tem que ter ali a cenourinha para ele poder correr atrás para poder fazer isso. Então amarrava muito bem isso. E isso a gente faz até hoje para poder fazer com que o negócio aconteça. Então teve rebrand de linha, tinha linha que o pessoal estava querendo matar e eu acreditava muito nela, falava não, a gente só vai segmentar diferente essa linha aqui, vamos fazer ali uma diferenciação nela para poder trazer ela para um outro patamar. Ela já está na empresa há muito tempo, eu matar ela parece que a gente está sofrendo uma derrota. Então acreditava muito na linha e aí a gente só fez um rebrand dentro dessa linha. E a gente conseguiu posicionar ela que hoje é a responsável pelo maior faturamento. Olha só. E quando vocês trouxeram essa análise dessa linha, desse produto, imagino eu, vocês analisaram dentro de uma BCG, assim, para entender como que ela se comportava? Ou foi mais no que eu via dos representantes? Foi muito com conversa. Ali porque era uma linha que ela estava para morrer. Então, a gente vai pegar os SKUs, tudo que a gente tem dessa linha, vamos colocar nessa que está performando muito bem. Mas, enfim, eu não acreditava muito nisso. E aí a gente teve bastante conversou muito com o representante, mas muitas vezes o representante, ele vem com algumas ideias muito interessantes, mas ele não consegue colocar como isso deve ser. Então, pega um pouquinho de um, pega um pouco do outro, vai ouvir muito, fazer o filtro necessário, e entender o que o vizinho está fazendo de bom. Né? Então eu tenho que ver o que o vizinho está fazendo de bom. O vizinho está fazendo isso, mas os meus vizinhos... Eu olhei o vizinho, um vizinho que não é do segmento, mas não brigava comigo nessa faixa. E era um produto que a gente não tinha dentro da marca. E que as outras que estavam aqui como concorrentes minhas também não tinham. Então eu falei, poxa, a gente tem aqui um buraco, esses caras eu sei que estão vendendo muito bem,
eles estão fazendo uma mudança ali, né, uma performance de mercado muito boa, a gente pode transformar isso aqui dentro, trazer para cá de uma maneira nossa e fazer isso performar. E aí foi isso que foi feito. Foi feito em mais. Mas eu estou dando um dos exemplos, que é essa que agora está lá, brilhando bastante para a gente. E aí a gente viu isso, compartilhou com os representantes, falaram, é isso mesmo que a gente precisa. E aí a gente começou a fazer, e é uma linha nossa que estava para morrer, para ser acoplada em outra, e de repente ela está sendo a linha mais bem vendida. E o que eles viram para dizer assim, essa número? Eles olharam para a linha e falaram, essa matriz de produto aqui tá indo pro beleléu, tá dando pouco retorno, tá... Quando eu falo de um pouco do racional e do emocional, as duas coisas que eu tinha que vender a ideia também. Então quando eu falo eu coloco meu pescoço a prêmio, eu coloco também. Mas com propriedade no meio. Com propriedade também no meio ali para poder falar. Então, foi falado isso realmente dos números, apresentado para eles, o que a gente tinha. Eles vinham já falando, mas isso aqui não funciona, isso não funciona, mas não sabiam onde queriam chegar. Queriam vender mais, que é o que todo mundo quer. Sim. Mas qual o produto? Como? E aí a gente foi lançando algumas coisas. E se fosse mais para esse lado, ótimo. E para esse lado, ótimo. E com esse tipo de produto, com esse tipo de tecido, maravilhoso. Vamos testar? Vamos testar. Aí teve um trabalho de estilo que foi excelente, também apresentaram um produto ali, porque não adianta eu ter ideia e o estilo não acompanhar, não vai adiantar de nada. E aí eles trouxeram ali, fizeram realmente essa mudança, a gente mudou com um trabalho de rebrand ali o nome da linha, a gente abreviou, deixou ela com uma cara mais sofisticada, mais boutique, que também dentro disso eu conseguiria pegar uma outra vertente, um outro trabalho, um outro cliente dentro da mesma cidade. Então foi pensado para apresentar para eles, isso aqui dentro é um novo negócio que você vai ter. Sim. E aí eles compraram bem a ideia, o mercado absorveu super bem e foi Mas excelente. Ele conseguiu girar bem lá na ponta. Que totalmente. No fim é o que... Não, totalmente. Girou, por isso que veio tendo esse crescimento. Esse crescimento. Tu comentou uma coisa, tu falou uma coisa que eu acredito muito, que eu não chamo de estilo, porque a gente lida na indústria em geral, eu chamo de produto, né? Uhum. Mas vamos colocar estilo, estilistas, ou quem está me ouvindo, PCP, produto, enfim, time de engenharia, o que for. Meu ponto de vista, time de produto é quem quebra a objeção de mercado. E aí a gente sempre fala assim, gente... Eles são os primeiros vendedores. São os primeiros vendedores. Quem que está no comitê de expansão de vocês? Tem representante, tem marketing, venda interna. Eu falei, cadê produto? Uhum. Porque quem vai mandar eu sempre falo assim, tem que ser simples, né? Vendedor tem que ser mais simples possível. Esse aqui é o do concorrente. Esse aqui é o nosso. Nós somos melhor por causa disso, disso, disso e disso. Estilo para vendas. É o que eu falo, eu tentei tirar muito isso de argumento como preço. A gente tem produtos lá, iscas, que são de preço, porque precisa ter. Ótimo. Então a gente tem e tem que ter mesmo, acredito que tenha que ter, mas eu não posso me basear nisso, porque senão eu vou voltar naquela lá do começo. Estou baseado somente em preço. Então eu tenho que ter realmente atributos muito bem definidos desses produtos para me diferenciar. E esse foi o pulo do gato com essa coleção, com essa linha que a gente trouxe ali, que é realmente essa que veio despontando e que teve um crescimento excelente, porque a gente realmente se diferenciou de mercado, com participação de todo mundo. Sim. Teve que ter. Então a primeira pessoa que vende depois, a gente vem ali no Lero do comercial, sim, mas quem é responsável talvez por um encantamento e para fazer com que ele se encante, realmente compre a ideia para passar isso adiante, é a nossa equipe de produto. Muito bom. Tem que estar muito bem alinhado isso. Eu vou viajar numa pergunta agora, nem tá aqui agora. Como tu vê a questão da variedade de produtos dentro do mundo da moda feminina, considerando a variável de que cada vez as pessoas prendem menos a atenção nas coisas? Uhum.
Porque a gente tem um déficit de atenção bizarro nas pessoas. Total. Ninguém consegue mais ficar preso em alguma coisa muito rápido, porque é tudo pra ontem. Culpa das mídias sociais, Culpa né? das mídias sociais, celular, dentre outras coisas. Mas isso não impacta na forma do consumo lá na ponta? De quem sabe as pessoas estarem usando mais cores tudo básico por não ter mais paciência para combinar? Não sei, o que tu vê disso? Eu acho que é diferente um pouco. O mercado feminino, o masculino, ele vai muito nessa lógica, né? Sim. O feminino, ele vai na diferenciação. Sim. Então a mulher quer estar sempre na moda, quer estar com a roupa diferente. Aquela história de que a mulher se veste para outra mulher é a mais pura verdade. E isso faz com que a gente mantenha 4 coleções no ano, uma das marcas ali 3 coleções, mas que a gente consiga fazer isso girar. Um dos pontos que a gente está buscando mais é a otimização e a adoção do nosso mix. Ótimo. Porque não adianta eu querer fazer tudo, quem faz tudo não faz nada direito, isso vale para qualquer coisa, inclusive quando a gente vai montar um mix de produto. Então a gente veio diminuindo alguns mix, ali, algumas linhas nossas, para ter uma otimização, para ter uma profundidade maior, porque não adianta eu querer encher linguiça para falar que eu tenho e que está ali, que o cara só vai ter que carregar mais mala, mas que um produto mata o outro. Sim. Então hoje a gente está trabalhando muito nessa inteligência de produto e do que a gente tem que entregar para o mercado. Entendi. Muito bom, muito bom. E realmente viajei nessa... Mas eu fico pensando muito nessa questão de como vai ser o comportamento do consumo daqui a alguns anos. A nossa briga é fast fashion, eu já te digo isso. Mas o cliente que a gente tem ali, que é o cliente de interior, que gosta de ir na loja, que gosta de ter uma consultoria da vendedora. A vendedora tem que ser uma consultora. Então esse trabalho de PDV tem que ser muito bem alinhado, muito bem desenhado, para que esse lojista não fique falando, estou perdendo muito para Shein, estou perdendo muito para Shopee, estou perdendo muito para esse mercado online. Tem espaço para todo mundo e eu vejo que a diferenciação está lá na ponta. Sim. Esse lojista tem que se fazer necessário para aquele cliente dele. Mas é difícil. É difícil, é bem difícil. Que entra no que a gente falou lá no início, quando nós estávamos gravando, que é o nosso... Nós vamos lançar aqui em primeira mão, ninguém sabe ainda. Vou falar... Como vai ser o nome mesmo, gente? Vai ser o... eu falei antes ali, até me esqueci. O documentário O que a Indústria Não Vê. E eu falei, a gente vai jogar a merda no ventilador, vai todo mundo ficar bravo com nós. Eu falei, mas a gente tem que olhar pra ponta, porque tá todo mundo... Vai ser um belo tapa na cara ali, mas que vai ajudar muita gente. Porque tá todo mundo olhando, ninguém, cara... mas... E aí entra, cara, a discussão é toda vez a mesma coisa. Lojista da ponta, aqui tem até, o pessoal entrou aqui no quesito inovação. Olha só, fui visitar um lojista aqui, dessa nossa pesquisa que a gente está fazendo, que a gente quer levantar isso para a indústria. E conversa vai, conversa vem, e conversando com ele não sei o quê. E cara, me fala como tu vende. Tu precisa vender, ponto final. Não, então, quer ver? Me mostra uma narrativa de venda tua, me mostra como tu faz. Daí ele pegou o celular, abriu o WhatsApp e começou, esse cliente aqui, ó. Pô, olha esse cliente aqui. Eu falei, tu vende assim. Dele vendo assim. Eu falei, tu vende rolando o WhatsApp. E daí ele deu risada. Ele falou, vendo? E se achou bom ainda. Daí eu falei, cara do céu. Eu falei, vamos ver teu RP. Daí, o que é RP? Eu falei, misericórdia. Vamos ver o teu sistema, onde tu cadastra as coisas e tal. Daí a gente foi lá, abriu 17 mil clientes cadastrados. Caraca. E eu falei... Não estava explorando isso. O que tu faz com isso aqui? Automação, WhatsApp, campanhas específicas, campanha para live commerce. O que tu faz? Então, eu falei, tu vende pelo WhatsApp assim? Cada vendedor tem seu cliente. Daí o que acontece? Chegou a mala da Gata Bacana com sua vantagem competitiva em produto impecável, tudo muito bem pensado,
material de trade muito bom e tudo, material do PDV lá. Pô, legal. Aí vai lá o vendedor, abre a caixa, pô, maneiro, esse aqui eu vou mandar para esse cliente aqui. Abre outra, esse aqui eu vou mandar para esse aqui. E assim sai umas 10 vendinhas. E assim no meu ponto de vista, e assim é um dos motivos do varejo estar morrendo. E aí a gente entrou nessa batalha de falar isso e de erguer essa bandeira e falar assim, a indústria, ou vocês investem em educar esse pessoal lá da ponta, entende? Ou alguma indústria vai dar esse primeiro passo. E quem der, e já tem algumas que a gente está em trabalho em conjunto, mas existe um mercado, um oceano azul aqui lindo para se explorar. Muito. Não sei qual é a tua visão sobre isso. Não, também, com certeza. Eu falo, o lojista, ele já começa comprando errado. 90% deles compra errado. Porque entra nesse ponto. Esse cara que ele abriu a caixa, né, essa cliente que vai tirar uma foto e vai falar essa daqui é para ela, é porque lá quando ele foi no showroom ou quando recebeu a visita do representante, ela comprou aquela peça pensando, essa daqui é para Juliana. E quando chega, já quer direcionar aquele produto para Juliana e compra 1, 2 ou 3, enfim, mas já está direcionando para Juliana. Tá certo ou tá errado? Eu digo que está pensando muito pequeno. Né? Ele quer apostar no seguro, na segurança, que nem sempre é, porque às vezes acha que é para aquela cliente e não vai ser para ela. Ela não vai gostar. Né? Ele acha que sabe o gosto da cliente. Mas o que acontece? Se ela comprou pensando naquela cliente, ela vai botar todos os esforços possíveis para aquela peça ir para aquela cliente. E esquece de todo o resto. Então, já começa errado ali nesse ponto. O lojista já está comprando, ele vai num showroom comprando direcionado para minha cliente X, para minha cliente Y. Qual a chance disso dar certo? Então, ali já é um ponto de partida que a gente tem que mudar essa cabeça, esse modus operandi do cliente. Mas a gente, como indústria, não consegue. Nosso agente de transformação, nosso agente de ponta é o representante. A gente tem que ter esse bate-papo com ele para que ele consiga alertar esse cliente ali na ponta. É difícil, extremamente difícil. E aí a gente entra num outro ponto de educação, que vocês estão aí e vão lançar essa nova vertente de vocês, que é extremamente importante para a gente entender e alertar e abrir a mente do lojista. A gente fez, agora a gente parou um pouco mais por muito tempo ali, principalmente na época da pandemia, a gente fazia vários treinamentos para lojistas. As lives e online, mas a adesão nunca é muito alta. É difícil. O que a gente gostaria que todos ouvissem o que a gente tem para falar de maneira realmente imparcial para o negócio deles. Eu não estou falando de Gata Bacana, não estou falando de Escala, não estou falando de Eleven, eu vou falar disso em algum momento da apresentação. Mas falar de negócios, de gestão de negócio, e aí a adesão é muito baixa. E os que buscam entender isso, os caras evoluem. Isso que a gente sempre aprende um pouco. Então é extremamente necessário que a gente consiga trabalhar para ter uma qualificação do PDV. E é difícil. A gente sabe que é muito difícil conseguir ter essa abertura. Os que entram lá, a gente fala, putz, que bom, que entraram. Pelo menos eu vou conseguir transformar ou pelo menos passar o recado para essas pessoas aqui. Se melhoraram 5%, 10%, já é uma melhora que tiveram. Muito bom. Eu vejo, né, isso é uma opinião minha. Quem faz, aí tu falou dos teus agentes de ponta ali, que são os representantes, eu não acho que vai ser o representante que vai conseguir fazer isso. Tem uma limitação grande. Por mais que a gente tenha escritórios de representação bons que fazem, tem que ser, a gente se posiciona como, nós somos uma escola de negócios. É o nosso core business fazer isso. Porque uma coisa que eu vi na educação ou tem cadência, que é o que a gente falou lá no início, ou não vai acontecer. Sim. Tem que ter cadência, tem que ter plano de educação, tem que pensar na transformação, tem que saber como medir. Tem turma que vai dar 1, tem turma que vai dar 100, tem turma que vai dar 3, tem turma que vai dar 20, mas tu tem que continuar fazendo. E é isso que eu vejo que nos projetos de quem tenta puxar, acaba não dando certo. Porque daí, às vezes, está numa baixa, a pessoa fala, se bem que nem faz mais tanto sentido a gente fazer essas lives, que no meu ponto de vista são muito boas.
né? Desde que, pontuado certíssimo, estamos extremamente alinhados nisso também, tem que ser pro negócio e não pro produto. Vamos ensinar... Ele aparece em algum momento. Vamos ensinar como fazer uma campanha de mídia paga aqui para vocês, porque pensem assim, a mídia paga vai trazer o pessoal pro teu PDV e ali, meu amigo, é guerra. Ali tu tem que saber segurar o cara. Vamos ensinar. Primeiro a gente tem que entender que plataforma do Meta ela é puro desejo. Então as suas fotos têm que estar muito boas, os teus vídeos têm que estar muito bons. Apostaríamos muito em fotos ainda. Porque fotos, tu manda mensagem muito rápido daquele produto, da ambientação daquele produto. Então tu pega este produto aqui da gata bacana, combinado e tal, e joga a mídia em cima. Aí entra o produto. Sim. Porque senão não é genuíno. As pessoas são muito visuais, né? E eu não posso. E realmente é isso. Se eu fizer uma live ali para falar de negócios e começar a vender o meu produto, eu já perco a atenção. Porque se ele entrou para ver ali sobre negócios, como melhorar a venda no PDV, eu trago isso como o principal, e eu tornei principal o meu produto, eu já perco ali a atenção, a audiência, enfim, não funciona. A gente trabalhou algum tempo atrás com uma empresa, a gente fez ali uma live e nessa live a gente presenteou 100 clientes para participarem de um curso de mídias sociais para poder realmente evoluir. As lojas ainda... Tem loja que faz muito bem, mas a maioria não faz. E aí a gente presenteou eles com um curso que era de uma semana com uma empresa especializada para poder aprimorar e melhorar ali o trabalho com mídias sociais, vendas online, enfim. Tinha todo um escopo ali e um escopo de entrega bem interessante. E o que tu acha que falta para as indústrias terem cadência nisso? Cara, é investir. Porque tu entende que é uma ação, daí ela se solta e tu não consegue incorporar isso no teu branding. É constância, né? Eu tenho que ter muito... O trabalho, ele é igual a gente fala ali, quando a gente vai treinar uma equipe interna nossa. E que eu falei da Ambev lá no começo, eu tenho que estar sempre lembrando sobre esse processo, sobre as coisas que eu quero. Então, se eu só falo e eu fiz, e já cometi esse erro, a gente comete, porque coloquei e depois eu não tive mais nenhum follow disso, o follow aconteceu muito breve, muito rápido, já logo na sequência, e depois a gente não teve mais, tem que ter continuidade. Tem que ter continuidade. E a gente vê o quanto impacta, né? A gente pega os próprios times de vocês que estiveram aqui conosco. Eu sempre bato nessa tecla que é muito mais que educação. Os times de vocês vieram aqui, eles ficam aqui no ambiente de troca, porque é muita indústria, e todo mundo tá com as mesmas dores, chora as mesmas pitangas. E eu falo, cara, isso é muito rico. Porque não é sobre só o conhecimento. É eles falar assim, ó, caraca, a empresa pagou isso aqui pra mim. Entende? A empresa, como assim? Né? E aí entra aquele negócio de envolver para engajar. Exato. Então a educação, no meu ponto de vista, ela serve para não só para educar em si a hard skill, mas sim também soft skills, engrenar na cultura, fazer valorizar. Entende? Que é o que a nova geração valoriza muito, né? Eu assisti agora no evento do Summit do Megazord, que teve em Balneário, a Daphna. Conhece ela? Ela fez ali uma palestra, enfim, um pouco motivacional, mas ela trouxe muito essa questão ali do engajamento das pessoas e como conseguir fazer e tirar o melhor de cada um ali. Ela realmente ela tem um sucesso, uma trajetória de muito sucesso, mas uma coisa que ela falou ali também que vale muito, manter as pessoas sempre no seu guarda-chuva, participando do processo, entendendo o passo a passo, estando dentro, pertencendo. As pessoas têm que se sentir que pertencem ali a todo aquele processo para poder dar certo. E a gente tem que ter realmente ali constância nisso. Se não tiver constância, não vai acontecer. A gente não consegue mensurar. Fiz uma vez e larguei, não vai acontecer. Essa semana que passou, fiz também um curso, 4 dias, 32 horas ali, 8 horas por dia,
acompanhei um dos gerentes nossos para esse curso de gestão de representantes. Eu fui para fazer uma reciclagem e para falar assim, quero pegar aqui algumas coisas para poder implantar no processo com a minha equipe, e acompanhei ele ali nesse processo também. E vou começar por ele para daí a gente passar para os outros também, mas para eu poder realmente implantar, acompanhar, e aí eu conseguir realmente mensurar o que funciona e o que não funciona. Muito bom. Ó, que podcast bom. Batemos a hora, eu nem vi, e tinha um monte de pergunta ainda para fazer. Eu abri olha aqui, o que era para ser um bloco, eu fui abrindo o bloco aqui, ó, e foi surgindo um monte de coisa. Eu falei, muito bom que a gente tem visões muito parecidas, e eu acho difícil isso. E eu acho que cada vez mais a indústria tem que ter essa visão de, sim, cuidado com pessoas, sim, envolver para engajar, sim, ser um híbrido entre analítico e acho que o vendedor, ele não pode ser o vendedor estrela, aquele que não preenche nada, porque tudo é no grito, porque tudo é aqui, porque ele vira o briqueador, né? Só eu me basto, já sou bom o suficiente, eu bato meus números, mas tá. Como a gente vai melhorar? Exatamente, né? Muito bom. Eu acho que pode ter a parte 2 esse nosso bate-papo. Parte 2 vamos fazer lá no chão da fábrica. Pode ser. Fazer um diferentão lá no meio. Eu queria te fazer uma pergunta final. Diga. Essa pergunta é mais relacionada a desenvolvimento, a reflexão, desculpa, que é, se tu pudesse voltar no tempo, tu vê que tu é novo também, né? Mas se tu não pudesse... tão novo assim. É mais maquiagem. É a genética que ajudou. Se tu pudesse voltar no tempo a mais ou menos aí uns... Quando tu tinha lá teus 22 anos, 23, tu estava iniciando a tua carreira ali, e pudesse dar um conselho com a experiência que tu tem hoje, para ti daquela época, qual seria o conselho? Cara, saia do normal, do corriqueiro, do básico. Eu falo que eu tive uma base muito interessante, uma base familiar que me deu possibilidade de fazer várias coisas. Então eu levo isso para minha vida e vejo que isso funcionou muito bem. Nunca pensei só dentro do meu quadrado, sempre olhei muito para fora. Então entender os outros, entender o mundo que existe além do seu quadrado, ele vai te ajudar a expandir muito mais. Então eu falo conhecer pessoas, viajar, entender ali bem o que você gosta de fazer para poder fazer bem feito. Tudo isso me deu muita base para poder entender de pessoas e para poder entender do negócio em si. Já passei por várias áreas, né? Então, sempre em vendas, mas passei por educação internacional, passei por banco, passei por alimentos e bebidas, Ambev no caso, cama, mesa e banho, entrei no ramo da moda, sempre dentro das vendas. Mas eu falo que entender o todo e não pensar só dentro do seu quadrado. Quando a gente fica dentro de um quadrado, a gente se limita tanto. E eu não sou a pessoa mais certa, né, do mundo. Eu não tenho a minha verdade como verdade absoluta. Ouvir vale muito mais. Errei muito lá atrás, acreditando nas minhas convicções, achando que o que eu queria e o que eu fazia e o que eu estava colocando na mesa era o mais correto. E apanhei e aprendi que não é bem assim. Se eu não conseguir engajar as pessoas para estarem juntas comigo ali, para poder fazer o negócio acontecer, eu sozinho não vou conseguir. Eu preciso de pessoas e eu gosto de ter pessoas boas ao meu lado. Então, se conecta com pessoas boas, ouça o que pessoas boas têm para te ensinar. Os seus erros vão te ensinar muito mais do que os seus acertos. Isso é ponto, importantíssimo, e constante atualização. E seja curioso. Eu acho que a palavra-chave para uma pessoa conseguir evoluir é curiosidade. A pessoa tem que ser curiosa. Se ela não for curiosa, ela não sai do lugar. A pessoa pode ter medo, pode ter seus anseios, mas é aquela coisa. Vai com medo, mas vai. Arrisque. Eu arrisquei bastante na minha vida para conseguir chegar onde eu cheguei hoje. E sempre fui muito curioso. A curiosidade acho que é o mais importante. E isso vai para tudo. Hoje eu sou curioso para aprender coisas lá do meu produtivo.
não entendo 100% disso, mas alguns desafios me fizeram ir lá para poder entender, para eu poder discutir quase de igual para igual não vai ser, porque não é meu core, mas eu consigo sim encontrar problemas, encontrar soluções para uma área que não é minha. Então, trabalhar só naquela caixa de que eu faço só o meu, é pelo meu, isso aqui é só minha responsabilidade, eu sou só do comercial e é só isso que eu vou fazer, não funciona. Você tem que ser curioso para entender o trabalho do outro para você poder evoluir. Eu acho que isso é o ponto mais importante. Eu sempre fui muito curioso, mas também era cabeça dura lá de querer impor a minha ideia, e é isso, e é o mais correto. Hoje não, a maturidade vai trazendo isso pra gente. Então, ouvir muito, entender muito, ser curioso para juntar, eu acho que é muito o segredo. E entender a dor do outro, entender se colocar no lugar do outro. Você não é a pessoa mais certa do mundo, não é o mais correto, o seu modo não é o modo mais perfeito, ninguém é perfeito. A gente vai evoluindo. Eu aprendo com meus erros, com os erros dos outros, e isso acho que faz toda a diferença. Muito bom. Marcelo, gratidão por participar conosco. Eu que agradeço o convite aqui. Demorou para acontecer? Demorou para acontecer, mas aconteceu. Sempre. Follow-up infinito. Não, eu vou na próxima, me dá uma outra agenda, não casa com a minha, enfim. Essa loucura da vida comercial, mas aconteceu agora, extremamente grato. Muito bom. E assim nós encerramos mais um Appcast. Valeu! Abraço!